Boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de rolamentos dentro de elementos de máquinas. Hoje a gente vai dar uma prosseguida no conteúdo, né? Vamos falar um pouquinho sobre a vida útil do rolamento e eu vou trazer um pouquinho de informação sobre a questão do sistema básico de designação dos rolamentos, nomenclatura, né? Porque às vezes, se você trabalha com rolamento, você deve conhecer os rolamentos pelas nomenclaturas. E aí é bom entender o que não cada nomenclatura significa em relação ao rolamento. Bom, o dimensionamento do rolamento. Primeiro, para a gente dimensionar o rolamento, vai ter que entender o tipo de solicitação. E como a gente viu na aula passada, cada rolamento, cada tipo de rolamento é de acordo com o tipo de solicitação, tá? E além disso, tem que definir se ele está submetido a uma carga estática ou dinâmica. O que seria uma carga estática? A carga estática seria uma carga ou intermitente, né? Ou quando ele está parado, de fato está parado, ou quando ele oscila lentamente. Intermitente que eu falo, ele fica parado, aí faz um pequeno movimento e depois ele fica parado novamente. O que é oscilar lentamente? Nosso padrão é a velocidade de 10 RPM. 10 RPM, abaixo disso é considerado um rolamento parado, uma carga estática. Acima disso, você já vai considerar uma carga dinâmica. Na carga estática, é dimensionado pelo meio da capacidade estática, tá? Essa capacidade vai ser o quê? Vai ser o fator de esforços estáticos vezes a carga estática equivalente. Essa é a capacidade da carga estática. Essa carga é a carga que provoca nesse elemento rolante uma deformação plástica na casa de 1 para 10 mil em relação ao diâmetro, ok? Uma carga de 1 para 10 mil do diâmetro do elemento rolante. Em condições normais, isso corresponde a uma pressão na superfície Hertz de 4.000 MPa ou 4 GPa, se fizer a conversão. Ok? Essa carga estática equivalente tem que entender que é uma suposta carga resultante, porque a maioria dos rolamentos vão estar submetidos a esforços que são radial e axial, né? Alguns rolamentos vai ter só um esforço radial, ou só axial. Mas, por menor que seja, geralmente você tem uma carga, por mais que você não queira, às vezes você tem uma pequena carga axial no rolamento, né? Ou radial. Então, isso tem que ser colocado em questão. E aí você calcula essa carga estática equivalente através de x0 vezes FR, ou seja, o x0 é um fator radial e o y0 é um fator axial. Ou seja, vai calcular o fator radial vezes a carga radial mais o fator axial vezes a carga axial. Tá? Não é simplesmente fazer Pitágoras para pensar numa força resultante, não é isso. Tá? E esses valores, professor, vai depender do rolamento, a gente vai estudar isso mais à frente. Ok? Depois tem o FS, né? A gente falou de P0, agora está falando do FS. O FS é o fator de esforços estáticos. É um coeficiente de segurança, né? Como a gente sempre tem visto em rolamento, em dimensionamento de dispositivos, existe sempre um fator de segurança. E aí, esse fator de segurança? Primeiro lugar que você vê um fator de segurança menor que 1, é raro isso,
Mas para rolamentos com exigências reduzidas, nós temos o fator entre 0,7 e 1. Para rolamentos com exigências normais, entre 1 e 1,5. E para rolamentos com exigências pesadas, elevadas, é entre 1,5 e 2,5, tá? E aí, quando você tem uma velocidade menor que 10 RPM, carga estática. Quando você tem uma velocidade maior, aí já é uma carga dinâmica, tá? A capacidade da carga dinâmica é a carga sobre a qual 90% de um lote de rolamentos alcança 1 milhão de rotações sem apresentar sinais de fadiga, tá? Então, assim, olha a diferença. A carga estática, ela é a carga que provoca no elemento rolante uma deformação plástica na ordem de 1 para 10 mil. E a carga dinâmica é a carga onde um lote ele alcança 1 milhão de rotações sem sinais de fadiga. E essa é a capacidade de carga dinâmica encontrada nas tabelas que compõem os catálogos. Ela deve ter o rolamento para suportar com segurança as cargas aplicadas e ela é determinada por capacidade de carga dinâmica é igual ao fator de esforços dinâmicos, que é o FL, dividido pelo fator de rotação, que é o Fn, vezes P, que é a carga dinâmica equivalente. O P, da mesma forma que acontece com carga estática, o P é definido através de fatores radial axial e carga radial axial, tá? Sempre. Mesma coisinha aqui, você vê aqui. Só muda a letra, aqui é um x0 e aqui é um x. Mas a maneira de se fazer é a mesma, ok? E quando os rolamentos estão expostos a uma alta temperatura, você tem ainda um fator de temperatura, tá? Esse fator de temperatura, ele aparece aqui dividindo, ok? Mas como seus valores são menores ou igual a 1, significa que quanto maior a temperatura, menor o valor do fator de temperatura, maior o valor da carga. Tá? O que é de se esperar. Então, temperaturas até 120 graus, você nem precisa considerar esse valor, porque ele vai ser igual a 1. E a partir desse 120 graus, você vai calcular de acordo com esses valores aqui. Tá ok? Sempre tem que entender isso. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a carga. Então, esses dados aqui até então, eles são dados do rolamento, que dizem respeito a esforços, né? Mas um fator importantíssimo que nós precisamos determinar em um rolamento é a sua vida útil. É quanto tempo esse rolamento vai durar. Geralmente a gente fala não em tempo, mas a gente fala em ciclos, né? Mas nesse caso a gente vai calcular tem muita vida útil que é dada em ciclos, algumas são dadas em horas mesmo, é o nosso caso, tá? Então a gente vai calcular essa vida útil até a fadiga. Até porque acho que deve ser entendimento de todos que a falha que se dá no rolamento é uma falha por fadiga, porque você tem uma carga cíclica sendo aplicada às esferas do rolamento, por exemplo. Esferas, rolos, ao elemento rolante. Qual é o problema da falha por fadiga? Nós falamos um pouco disso na matéria anterior, né? A gente falou disso na verdade, 1 ano atrás. A gente falou disso em ciências de materiais, na segunda parte da matéria. A fadiga, ela tem uma ruptura que é frágil, por mais que o material seja dúctil, né? Então, assim, são rupturas inesperadas. Então, imagina só um elemento rolante rompendo dentro do rolamento, né? Uma fratura frágil, né?
E aí, através desse rompimento, vai prejudicar todos os outros elementos, a camisa do rolamento. E, então, assim, não é nada bom você ter esse rompimento, né? Imagina o gasto energético que você vai ter, porque se o rolamento deixar de desempenhar sua função, obviamente que você vai gerar um esforço excessivo em outro lugar. Se só você fazer uma comparação. Você pega aí quem gosta de pedalar, por exemplo. Quando você pega uma bicicleta com um rolamento melhor, você tem que pedalar menos para vencer o atrito. Ou seja, você gasta menos energia. E isso só pensando em qualidade. Agora, imagina que um rolamento desse seja quebrado. Você vai ter que ter um esforço muito maior para poder conseguir vencer aquele atrito que vai ser muito maior. Imagina isso agora em grandes escalas, numa área industrial. Certamente o motor ele vai ter que se esforçar muito mais, se for um motor, né? Um motor elétrico ou sei lá, uma turbina gerada a vapor, não sei. Vai ter que se esforçar muito mais para fazer o mesmo movimento. Então, assim, não é nada legal que o rolamento ele venha a falhar. Não é nada legal. Acho que a falha em si na área industrial ela é bem desejada em muitas situações. Não só com os rolamentos, mas assim, em várias coisas você não quer que chegue a falhar. Mas para isso eu preciso determinar qual é a vida útil desse rolamento. Por isso que é tão importante você definir com uma exatidão, saber quanto tempo esse rolamento vai durar, para você ter uma ideia de quando você vai ter que dar manutenção, dar uma olhada nele, trocar e por aí vai. Essa vida útil, ela é a vida nominal do rolamento, ok? De acordo com a página 228, a gente vai falar sobre ela depois. Vezes alguns fatores. O fator de probabilidade, o fator de matéria-prima e o fator das condições de serviço. O fator de probabilidade de falha isso aí é uma coisa da estatística, tá bom? Da estatística. E aí você vai ter que pensar qual é a sua chance de falhar. Qual é a probabilidade de falha que você quer? Porque na estatística é assim, galera. Já estudou isso lá uns anos atrás. Você percebe muito bem, às vezes quando, igual, é de eleição, essa pesquisa tem uma confiabilidade de 95%. Aí se pensa, por que que eu não dou uma confiabilidade maior na pesquisa ou menor? Porque, tipo assim, geralmente você tem uma amostra para estimar em cima de uma população, certo? Então, eu tenho 10 pessoas. É a amostra que eu tenho de 100, que é a população como um todo. E eu faço uma pesquisa com 10 pessoas. A pesquisa, sei lá, se as pessoas gostam de pipoca ou não. E aí me chega no valor que 4 pessoas, das 10 que eu perguntei, gostam de pipoca e 4 não. Exemplo, 6 gostam e 4 não. Eu posso afirmar com 100% de certeza que 60 dos 100 vão gostar de pipoca? Não, porque eu tinha só uma amostra, né? E aí existem alguns fatores na estatística. Mas eu quero fazer uma estimativa para a população. E aí você pega esses fatores e fala assim, ó, para uma confiabilidade de 95%, eu posso afirmar que as pessoas que gostam de pipoca devem estar entre, exemplo, 52% e 68%. Para eu dar uma certeza maior, eu tenho que aumentar o meu intervalo. Para eu dar uma certeza, se minha confiabilidade é pequena, zero, eu posso falar que é 60%. Não é informação confiável. Então, assim, qual seria a informação com 100% de certeza das pessoas que gostam,
sei lá, o percentual gosta de pipoca, eu posso afirmar com 100% de certeza que entre 0 e 100% das pessoas gostam de pipoca. Mas é uma informação que não vale muito a pena para mim. A estatística funciona assim: quanto maior a confiança, eu dou um intervalo maior e não é legal. Quanto menor a confiança, eu dou um intervalo menor. E aí o que acontece é que quando a gente traz isso para elementos de máquina, é que você tem que imaginar qual é a sua probabilidade de falha que você pode ter. Obviamente que se eu tenho um rolamento que ele não pode falhar, então eu tenho que jogar com essa probabilidade muito baixa. Só que para eu jogar com essa probabilidade muito baixa, eu vou ter que usar um fator muito baixo, e como esse fator é um fator multiplicatório, então eu vou reduzir muito a vida útil do meu rolamento. Porque imagina que você tenha 100 rolamentos iguais. Concorda comigo que esses 100 rolamentos, eles funcionando na mesma condição, eles não vão falhar juntos? Por quê? Porque pode acontecer de ter uma trincazinha pré-existente maior, outra menorzinha, um defeitinho de fabricação, são probabilidades. Então sempre vai ter um que vai romper primeiro e vai ter um que vai ter que aguentar mais, certo? E aí é o seguinte, quando você joga com a probabilidade de 1% que falha, significa que você tá dimensionando seu rolamento de modo que de 100 rolamentos, só um vai falhar dentro da sua vida útil que você estimou. Você pode trabalhar com esse número? É um número... Até porque não tem número menor que esse, né? Não vai ter número menor que esse. Mas, não, mas aí vai diminuir muito a minha vida útil do rolamento, vou ter que trocar ele com frequência. E é um rolamento que não tem tanto problema de quebrar assim. Então, joga um fator de... Então, assim, não tem problema de quebrar, então eu vou jogar uma probabilidade de falha maior, 5 ou até 10%. Isso aí é de acordo com o que está sendo aplicado, qual é o problema que tem naquele rolamento quebrar ou não, tá bom? E olha para você ter ideia. Quando você coloca aqui, a diferença daqui para cá é 5. Aqui você vai ter trocado de rolamento 5 vezes até trocar aqui a primeira vez. 5 vezes. Então, assim, por isso que é muito mandatório mesmo essa questão de qual é a sua aplicação, entender bem qual é a sua aplicação, se pode quebrar ou se não pode quebrar. Se é um rolamento que tem um custo bacana para você ter um sobressalente para trocar ele, tudo isso tem que ser considerado, tá? O fator A2 é a matéria-prima, e aí você vai considerar a matéria-prima e o tratamento térmico. Para um aço de alta qualidade, a gente chama de FAG, recomenda-se esse fator igual a 1. E o fator A2 ele se altera também para altas temperaturas. O fator A3, porque A1, A2 e A3, né? São as condições de serviço que influenciam nessa vida útil do rolamento. A duração ela se prolonga quando o ambiente é limpo, a lubrificação é adequada, a carga atuante não é excessiva. O término ocorre quando há formação de pitins, que é a erosão produzida por cavitação, originada na superfície das pistas. E aí tem o fator A23, né? O A23 é quando se junta o fator 2 e o fator 3 em um fator só. Como esses fatores às vezes são interdependentes, é conveniente que seja indicado um único fator, ok? E esse fator A23, ele pode ser determinado de acordo com o diagrama que a gente vai ver a seguir, onde você vai usar a viscosidade relativa e o diâmetro médio do rolamento. Bom, é esse o fator A23, maneira de você determinar esse fator, tá? Você tem aqui o diâmetro médio, a rotação, e aí você acha a viscosidade relativa do óleo, tá?
Fator de temperatura, a gente já falou sobre ele, mas a tabelinha horizontal aqui na vertical, ok? E o diagrama 1, você vai determinar a viscosidade relativa do óleo pelo diâmetro médio e pela velocidade de rotação. Conhecido o diâmetro médio, traça uma vertical até o ponto que representa a velocidade de trabalho. Definido o ponto, faz-se a sua projeção no eixo das ordenadas e encontra-se a viscosidade relativa. Então, para a gente chegar na fator 2, 3, primeiro a gente faz o seguinte: você tem esse diâmetro médio, você tem esse camarada aqui, vai traçar até chegar nessa linha, né? E depois joga para cá e acha a viscosidade média. Por exemplo, dei um exemplozinho aqui. Diâmetro médio de 60 milímetros, rotação 360 RPM. Como que a gente faz para achar a viscosidade relativa? Você pega o 60, traça até chegar e você traça essa linha aqui inclinada de 360 RPM. Ok? De 200, 300, 400, 500. Então 360 está aqui. Tá? E aí você traça. Aí aonde pegou aqui, você vai ligar aqui e vai achar o 45 centistoke, que é a mesma coisa que milímetros por segundo. Ok? E aí tem o diagrama V2, que é determinado, que é usado para determinar a velocidade de serviço. Essa aqui é a relativa, tá? V1 é a relativa, V2 é de serviço. Onde você tem que ter a temperatura de serviço e a viscosidade cinemática do óleo a 40 graus Celsius, ok? E aí procede da seguinte forma: você pega o eixo das ordenadas com a temperatura, as linhas inclinadas representam a viscosidade cinemática a 40 graus, localize no eixo das ordenadas a temperatura de serviço. Traça uma reta horizontal até encontrar a viscosidade do óleo a 40 graus Celsius, projeta-se o ponto encontrando no eixo das abscissas, x, para encontrar a viscosidade de serviço na temperatura de trabalho. E aí, esse aqui é o caso. Você tem a temperatura de serviço, viscosidade, né? E aí você vai ligar essa temperatura de serviço com a linha de viscosidade, aonde achar você joga para baixo e acha a sua viscosidade de serviço, tá bom? O exemplo 2 aqui, o que ele diz? Supondo que a temperatura de serviço seja 70 graus e a viscosidade 187 Stoke, determinar a viscosidade de serviço. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar... Opa! Não é esse gráfico, só pegar... Deixa eu só copiar aqui. Essa foi a parte que eu encontrei o erro no livro. Eu não quis trazer o erro para cá. Eu encontrei o errozinho. Eu preferi não trazer o erro para vocês. Então, o que acontece aqui? Vamos voltar aqui. Ó, bom, 180, né? Só que você não tem 180, você tem 150 e 220. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou traçar uma reta. Eu vou traçar uma reta aqui, ok? Deixa eu só... A reta vai ser entre 150 e 220. Essa reta é mais ou menos aqui. Opa, tá errado essa reta, né? Entre 150 e 220. Mais ou menos aqui a nossa reta. Tá aqui no meio, mais ou menos. Só acendendo um pouquinho mais para vocês. Beleza? Essa aqui é a reta que representa o quê? Essa reta representa o 180 centímetros. Beleza? Essa reta aqui que eu fiz agora, ela representa o meu 180 centímetros.
Vou botar aqui vermelhinho para vocês entenderem. 180 estouro. Aí qual é o procedimento agora? Temperatura de serviço é qual? Ele diz que a temperatura de serviço ela é 70 graus. Então eu vou pegar uma outra reta aqui, uma nova reta no 80 graus, 70 graus. Eu vou traçar aqui, retinho. Também. Foi? Retinho. Aonde essa reta encontrou, tá vendo? 180 centímetros com 70 graus. Eu vou pegar agora uma terceira reta. É isso mesmo, 70 graus? Deixa eu ver aqui, calma aí. 70 graus, né? Isso aí. Vou pegar uma outra reta que pega nesse encontro aqui e desce, retinho. Eu vou até deixar ele numa terceira cor para não confundir mesmo. E aí, qual é o valor que eu encontrei aqui? Ó, 45 mais ou menos, né? Então, eu encontrei um valor de... que esse V aqui também vale 45. 100 Stoke milímetros por segundo, né? É a mesma coisa. 100 Stoke é milímetro quadrado por segundo. Vou deixar de verdinho aqui. Beleza? Então, esse é o procedimento. Traça essa reta aqui, inclinada, vê onde encosta com essa aqui, o ponto que vai se desce e chega aqui no valor. Tá ok? No livro, tem algum erro aqui, ó. Por isso que eu estava demorando para começar. O gráfico do livro tá um pouco... Eu não entendi muito bem o que esse gráfico quis dizer. Mas tinha um errozinho aqui, eu tentei corrigir antes de passar para vocês. Depois a gente vê isso aqui. Beleza? Então essa é a maneira que você faz para determinar qual é a sua viscosidade. Lembrando que essa é de serviço. A que a gente tinha achado era relativa, tá? E aí é o seguinte, o diagrama 3 é onde você pega a relativa V1 e a de serviço, que é o V, ou seja, com o diagrama 1, que é esse diagrama, você achou uma viscosidade. O diagrama 2, você achou uma outra viscosidade. E agora, para achar o fator A23, o que você vai fazer? Vai fazer a relação entre as viscosidades, ok? V1, a viscosidade que encontrou no diagrama 1. E V sem nada é a viscosidade que encontrou no diagrama 2. E aqui fez o 45 por 45, deu igual a 1, tá? E aí você vai pegar no terceiro diagrama que a gente vai ver agora, vai pegar esse 1, vai jogar para cima, ok? Vai jogar para cima, nos pontos campo 1, campo 2 e campo 3. Beleza? E aí você vai indicar o limite superior, supondo que as condições sejam ideais, e o limite encontra-se o A23 igual a 1,5. Então, olhando para o limite superior, você tem um A23 igual a 1,5. Limite superior. Limite inferior seria um 0,75. Limite médio seria um 1, mais ou menos, esse A23. Então, nas expectativas, o A23 vai ser igual a 1,5. Na melhor das expectativas, tá? Na pior, vai ser 0,75. Bom, o que seriam esses campos, né? Esses campos, aqui fala, ó, a relação igual a 1 significa que no ponto superior você tem um A23 igual a 1,5, uma expectativa otimista de duração do rolamento. No ponto médio, uma expectativa média. No ponto inferior, uma expectativa pessimista. Quando você fizer os cálculos, significa o quê? Se você usar o e-mail, é ali uma expectativa bem otimista do máximo que seu rolamento pode durar. E o 0,75, que corresponderia a metade do tempo, seria uma expectativa mais pessimista da duração do seu rolamento. O campo 1 é um campo de transição para durabilidade.
E esse campo vale para condições ideais de serviço. O campo 2 ele é o mais importante no diagrama. Ele define o que é obtido na prática, com a utilização de lubrificantes adequados e com aditivos. Já o campo 3 indica que pode ser obtido um prolongamento da vida útil ao melhorar o grau de limpeza. Então, o campo 1 é um campo de transição. O campo 3 vai se indicar um campo de que pode ser melhorada essa vida útil ao melhorar o grau de limpeza, o grau de lubrificação e o grau de vedação. Recomendações. No campo 2, os valores utilizados já 2,3, limite superior, desde que apresentem baixo componente de atrito por deslizamento. Boa limpeza nos condutos de lubrificação e lubrificantes com aditivos adequados. Lembrando que são vários tipos de lubrificantes com vários aditivos e você deve aplicar o adequado para melhorar a vida útil do seu rolamento. Quando se usa graxa, recomenda-se a utilização do limite inferior da faixa. Ou seja, utilização de graxa, você é melhor trabalhar com o limite inferior da faixa. Beleza? Na zona 2, limita-se a relação V sobre V1 menor que 4. Acima de 4, entra na zona 1, o que torna imprescindível a rigorosa limpeza na aplicação. Tá? Então, assim, quando passa de 4 essa relação, certamente que já recomenda-se, já entra na zona 1. E aí você tem que pensar bem na limpeza da aplicação. Temperaturas acima de 120 graus, como a gente já falou lá do fator, a vida útil ela vai diminuir, ok? E nesses casos, vai corrigir o valor 2,3 pelo fator de redução FT. A gente já falou sobre eles, tá? Esses valorzinhos aqui do FT. Existem umas limitações nesse cálculo de duração também. Algumas limitações nesse cálculo de duração. O cálculo ele somente será correspondido na prática à duração do serviço se for algumas algumas condições. Primeiro, a lubrificação deve permanecer constante durante todo o período de funcionamento, tá? Então, a lubrificação que você admitiu para fins de cálculo, ela deve ser constante. O que significa isso? Que se é recomendado que haja uma reposição de lubrificante a cada tantas horas, isso deve acontecer, ok? Para garantir que essa lubrificação seja constante. Então, assim, se o fabricante recomenda que deve se injetar, sei lá, vamos supor que seja um rolamento onde você faz a injeção de lubrificante por aqueles bicos, aqueles biquinhos, né? Dispositivos de injeção. A cada 8 horas, tem que ser feito a cada 8 horas, para garantir que a lubrificação seja constante, ok? A rotação e os esforços devem corresponder às condições efetivas de serviço. Cara, os esforços, eles são muito fáceis para você errar. Muitas vezes a gente esquece do próprio peso da máquina, esquece de alguns fatores, não considera corretamente os fatores. Isso tudo vai implicar no cálculo da vida útil do rolamento, ok? Ela deve ser admitida corretamente, temperatura de serviço. A contaminação deve ser reduzida nesse período de funcionamento. E a vida útil, limitada pela interrupção ou desgaste, não deve ser inferior ao tempo de duração até a fadiga, tá? Então, essa vida útil ela não deve ser inferior ao tempo de duração até a fadiga. Ah, mas nós temos um caso aqui de... Cadê? Vamos voltar. Esse fator de matéria-prima tem três fatores, tá vendo? Matéria-prima, condição de serviço
e probabilidade. Nenhum fator desses é menor que um. Nenhum. O fator menor que um que a gente achou foi lá nos esforços. Mas aqui, nenhum fator é menor que um. Então, obviamente, que essa duração, ela tem que ser, quer dizer, aqui todos os fatores são no máximo um, né? São no máximo um. Então, o que significa isso? Que você vai sempre, esse cara aqui vai sempre ser menor que essa vida nominal, tá? Então, a gente tem que sempre entender isso. Não tem como ser maior, porque os fatores são sempre menores que um. Agora, para a gente poder fechar essa aula de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre o sistema básico de designação de rolamentos, ok? O que seria isso? Eu vou ter como base o rolamento SKF, é uma das mais conhecidas aí, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Eu quero também que você, se você trabalha com essa área de manutenção e você tem algum rolamento que você aplique em algum lugar, traga para a gente essa nomenclatura para a gente poder conversar um pouquinho sobre ele nas próximas aulas. Então, assim, ó, o rolamento que o aluno tal trouxe, as informações é um rolamento assim, assim, assado, aplicado em tal situação, para a gente poder tentar interligar o que a gente fala em sala com o que a gente vive na área industrial. Então, a minha ideia é essa com vocês agora. Então, assim, se você trabalha em algum lugar que tem aplicação de algum rolamento, traga para a gente, se você tem acesso a essa informação, traga para a gente qual é a designação desse rolamento. Ah, é o rolamento SQF, tal, tal, tal. Traz para a gente. Para a gente poder, eu vou analisar, vou estudar e vou trazer na aula para a gente conversar sobre o rolamento, ok? Bom, mas e como é dado esse nome aos rolamentos? É o que a gente vai falar agora. Essa designação da maioria dos rolamentos SKF segue um sistema, pode consistir em uma designação básica, com ou sem um ou mais prefixos, e ela identifica o tipo do rolamento, o projeto básico e as dimensões máximas, tá? Os prefixos e sufixos, eles identificam características do projeto ou componentes do rolamento. Então, assim, o que seria? É... Alguns exemplos aqui. Você tem um prefixo, geralmente letras, ok? Um espaço, ou simplesmente uma não ou pode ser também não separado. Uma designação básica, numeral, geralmente, ou aqui em cima você tem uma união de letras com números. Um espaço, né? Uma stroke, ou blick stroke, ou um hífen, uma barra ou um hífen, né? E por fim o sufixo, que é uma informação final que é dada a esse rolamento. Bom, o primeiro dígito ou letra, ou a primeira combinação de letras, identifica o tipo de rolamento e uma variante básica, tá? Então, esse primeiro dígito ou combinação, tipo de rolamento ou variante básica. Os dois dígitos seguintes identificam a série de dimensão ISO. O primeiro dígito indica a série de largura ou altura, BT ou H, e o segundo dígito, dimensão, diâmetro, dimensão D. E os dois últimos identificam o código do tamanho do furo do rolamento. O código do tamanho multiplicado por 5 resulta no diâmetro do furo em milímetros. Então, o que isso significa? A partir de 20 milímetros, você vai ter 4. 4 vezes 20, 5, 20. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 5, 26. 30. Só que para esses pequenos, 10, 12, 15, 17, você tem as seguintes. 00 é 10, 01 é 12, 02 é 15, 03 é 17. Tá? Que é uma exceçãozinha daquele sistema. Depois eu vou mostrar essa, ok? Eu trouxe ela aqui.
Para rolamentos com diâmetro menor que 10 ou maior que 500, o diâmetro do furo é dado em milímetros, não codificado. A identificação é separada do restante da designação, por uma barra inclinada. Por exemplo, 618/8, o diâmetro é igual a 8. Ou 511/530, o diâmetro é igual a 530. Isso também se aplica em rolamentos padrão, em conformidade com a norma ISO 15, que tem o diâmetro do furo de 22, 28 e 32, por exemplo. 62/22, o diâmetro é 22. Para alguns rolamentos com diâmetro menor que 10, de esfera, contato angular, autocompensadores e rígidos, o diâmetro também é dado em milímetros, mas não é separado. Por exemplo, 629 por 129, o diâmetro é igual a 9. Os diâmetros de furo que diferem do rolamento não são codificados e são fornecidos em milímetros, com até 3 casas decimais. Essa identificação é parte da designação básica e é separada por barra inclinada. 6202/15.825. Então, o diâmetro é 15.825 ou 5/8 de polegada. Beleza? E as séries de rolamento? As séries consistem numa identificação para o tipo de rolamento e as mais comuns estão na tabela 1. Vamos usar a tabela 1 para vocês logo? Bom, tabela 1. Uma que você tem aqui, prefixo. 2, designação básica. Um espaço. 3, sufixo, que é um projeto interno. 4, também é um sufixo de projeto externo. E 5, um sufixo de projeto da gaiola. E aí você tem barra vários números que pode ser materiais, tratamento térmico, tolerância, folga, pré-carga e giro silencioso, conjunto de rolamentos variados, estabilização, lubrificação e outros variantes. Ok? Na maioria dos rolamentos SKF, segue um sistema que consiste em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos sufixos. Eles oferecem informações adicionais sobre o rolamento. São usados para identificar componentes de um rolamento, os prefixos. Pode também indicar variantes. Já os sufixos identificam projetos ou variantes, o que difere de alguma maneira do projeto original ou básico atual. Eles são divididos em 2 grupos. Quando mais de um recurso especial deve ser identificado, eles são fornecidos na ordem que nós mostramos, tá? Primeiro, material. Segundo, tolerância. Terceiro, conjuntos, estabilização, lubrificação e outras variantes. Bom, e detalhes são fornecidos em seções de produtos relevantes. Então, isso aqui é uma base da base de como é dada a nomenclatura de um rolamento. E aí eu quero que você me traga, se você tiver condições, me manda por WhatsApp, que a gente vai conversar melhor na próxima aula sobre essa nomenclatura de rolamento. Como isso funciona, como isso se dá. E aí é bom trazer para entender, o rolamento tal, ele é aplicado em tal situação. A gente vai comparar, ver se de fato é o melhor lugar para ele ser aplicado, tentar imaginar uma outra aplicação que ele poderia ter também, conversar mesmo, tentar fazer essa matéria, essa parte de rolamento, pelo menos na semana que vem, vai ter que conversar bastante sobre isso, nessa questão de o que eu posso fazer, qual rolamento é o melhor aplicado para aquela situação, porque nem sempre se usa o melhor rolamento para uma determinada situação. Isso acontece demais. Primeiro, porque a variedade de rolamentos é muito grande. Ela é muito grande. A dificuldade de adquirir rolamentos especiais é considerável. E o custo também é um fator, sim, muito impactante. Então, assim, professor, tem uma máquina tal que ela opera com tal rolamento. A gente vai conversar sobre esse rolamento, vai tentar entender um rolamento que possa ser melhor e por que esse melhor não é utilizado. Eu quero fazer isso com vocês. Então, na aula de amanhã, de quarta-feira, eu vou terminar o conteúdo de dimensionamento. Não vou falar sobre as expressões das cargas. Mas na aula da semana que vem, é lógico que a gente vai resolver exercícios, mas eu quero que vocês me tragam, me mandem essa semana, esses
algum tipo de rolamento para gente conversar na aula que vem. Entendeu? O rolamento está aplicado em tal lugar. Ele é esse rolamento, mas poderia ser esse. Não é por causa do custo, não é por causa da dificuldade de fabricação. Vai tentar entender. Não é porque o fabricante que produz não tem um contrato com a empresa, sei lá o que for. Eu quero conversar com vocês nesse sentido. Então é interessante que você me mande no WhatsApp até essa semana, até sexta-feira, para na segunda-feira a gente começar a conversar nesse sentido. Beleza, galerinha? Por hoje é o que eu tinha para passar para vocês sobre essa parte de rolamento. Na aula que vem a gente vai entrar mais pesado no dimensionamento e na segunda-feira quero já bater um papo com vocês legal. Segunda não, segunda é feriado, né? Na outra quarta. Eu quero bater um papo legal com vocês nessa questão de. Isso mesmo, segunda é feriado, né? Acho que é. Quero bater um papo legal com vocês sobre esses rolamentos aí que podem ser aplicados em áreas industriais. Beleza? Beleza. Ô, Patrick, feriado acho que é daqui 15 dias, eu acho, não? Que é É finados. verdade, dia 2 ainda. Não, fechou, melhor ainda. Melhor ainda. Bem lembrado.